Pois bem, querido, como nós já comentamos nossa leitura diária, versículo a versículo, lá no nosso canal no Facebook, agora estamos aqui no nosso canal no YouTube, Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas. Como já salientamos e os irmãos já sabem, a nossa lição é a lição de número 6, que tem como título a evangelização dos grupos desafiadores. A Igreja Evangélica Cristã do século XXI, ela tem um grande desafio a enfrentar, e com a ajuda do Senhor Jesus Cristo seremos vencedores. E esse desafio está relacionado a mostrar Jesus aos diversos grupos que existem em nosso tempo. Sendo eles, a lição vai estar nominando grupo por grupo, e queremos compartilhar com os irmãos estes grupos. Os grupos são o grupo daqueles que aderem à prática da prostituição, ou seja, as prostitutas. Também tem o outro grupo que é denominado como grupo dos homossexuais, os LGBTs. Também tem o grupo dos criminosos, aqueles que são os que praticam atos ilícitos de suas diversas formas, que são ilegais. E grupos dos viciados de todos os tipos de droga, até do álcool até a droga mais simples, que se houver alguma droga simples, se assim podemos denominar. Então, esses grupos são os grupos que a Igreja Cristã Evangélica tem como desafio para enfrentar. A nossa lição, agora falando especificamente dos nossos tópicos, nossa lição tem 5 tópicos. E o primeiro tópico é: Jesus anuncia o evangelho da inclusão. E os demais tópicos são relacionados a estes grupos, os quais que nós já falamos. Na introdução, é bom salientar que o evangelho, como já disse, o evangelho é o evangelho da inclusão. Ele não faz acepção de pessoa. Muito embora nós sejamos taxados como extremista às vezes, ou até como exclusivista, que queremos somente o céu para nós e o inferno para os outros, ou até somos taxados também de muitos outros nomes que às vezes nem convém dizer. Porém, nós somos taxados de diversos nomes por ter o nosso posicionamento baseado naquilo que Jesus ensinou e está na Bíblia Sagrada. Então, queridos, dentro deste campo nós estaremos comentando a nossa lição baseado naquilo que Jesus fez na sua época, dentro dos diversos grupos os quais ele teve que enfrentar para anunciar o reino de Deus, e os enfrentou com muita precisão, sendo até levado à morte por causa daquilo que ele acreditava, e levou afinco a sua missão, e com muito êxito conseguiu executá-la. Então, queridos, nós como igreja do século XXI temos a mesma missão, e as dificuldades também deveremos enfrentar. E como já disse, com a ajuda de Jesus Cristo, seremos vencedores nesta grande batalha, nesta grande guerra. Amém? Estaremos fazendo comentário dentro deste campo, e conto com
a sua participação ouvindo e também deixando o seu comentário em nosso vídeo. Pois bem, vamos lá? Amém? Então, queridos, como já temos dito, nossa lição ela estará falando da preocupação do Evangelho de Jesus com todas as classes sociais de pessoas. Para o Evangelho não existe excluídos. Se alguém se acha excluído pelo Evangelho, essa pessoa não conhece o Evangelho. Agora, porém, tem um ponto que deve ser frisado. E qual é este ponto? Algumas pessoas, de forma inadvertida, por desconhecer o amor de Deus e por ser fanático em sua religião, trata as pessoas de forma diferenciada. Mas o Evangelho não faz isso, nem fez e nunca fará. O que o Evangelho destaca é todo aquele que abraça o Evangelho agora precisa seguir conforme o seu modelo. E também temos que salientar que Deus e Jesus, ele dá a receita e indica qual é a melhor forma de seguir. Mas de forma nenhuma Jesus o força as pessoas a servir. Mesmo porque ele, ensinando aos seus discípulos, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Mas observe que ele diz quem quiser. Se você não quiser seguir a Jesus, ele também não lhe força, sabendo, porém, quem toma esta decisão tem que assumir as responsabilidades da decisão que tomou. Dentro desta perspectiva é que a nossa lição propõe esse tema. E que tema? O tema da inclusão através do Evangelho. E o título da nossa lição, como os irmãos já sabem, é a evangelização dos grupos desafiadores. E os grupos desafiadores foi, por mim, já citado conforme a lição o destaca. E é bom que se diga que sempre houve grupos que resistia ao ensinamento do Evangelho. Mas nem por isso o Senhor Jesus ele desistiu de levar a palavra de Deus a esses grupos. Na época de Jesus, existia alguns grupos que eram grupos desafiadores, grupo que requeria de Jesus um esforço bem maior para que eles viessem entender que o Evangelho era e é para todas as pessoas. E qual era esses grupos? Nós podemos destacar pelo menos 5, como já falamos, e são eles os saduceus, os herodianos, os fariseus, os zelotes e os essênios. Todos esses grupos faziam oposição ao Evangelho, acreditando de forma diferente, cada um com o seu ponto de vista em relação a Deus. A mesma coisa são os grupos hoje. Se você for falar um desses grupos que a lição cita, como o grupo dos homossexuais, e como nós já sabemos, hoje tem igreja
Não que esta igreja venha falar da verdade a respeito de Cristo, mas ela atrai essas pessoas e ensina essas pessoas a continuarem na mesma prática. O Evangelho de Jesus Cristo é diferente. O Evangelho de Jesus Cristo, ela não exclui essas pessoas, mas ela instrui a largar as suas práticas e servir a Jesus. A Bíblia é recheada de instruções da parte de Deus a respeito das práticas desse grupo específico que eu acabei de citar, que é o grupo dos homossexuais. Mas a igreja também para esse gosto, e aí as pessoas querem continuar nas suas práticas, mas e querem servir o Evangelho. E como nós já dissemos, Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Siga-me. Observe que aquele que quer servir a Jesus e continuar em suas práticas, ele não quer negar a si mesmo. Voltando para os grupos, a responsabilidade de evangelizarmos todos os grupos possíveis e tentar incluir eles na salvação de Deus através do Evangelho e mostrar para esses grupos, os quais já citamos e vamos citar novamente, é que a lição destaca: o Evangelho também está disponível para o grupo das prostitutas. O Evangelho está também disponível para o grupo dos homossexuais. O Evangelho está também disponível para o grupo de criminosos. E o Evangelho também está disponível para o grupo dos viciados. Veja que o primeiro tópico da nossa lição, queridos ouvintes que nos acompanham, e se caso algum desses grupos ouvir este vídeo ou for indicado por alguém para ouvir o vídeo, lembre-se que o primeiro tópico da nossa lição que estaremos estudando no domingo é: Jesus anuncia o Evangelho da inclusão. Jesus, ele nunca teve interesse de excluir nenhum ser humano da salvação. Tanto é que está escrito em Mateus, no capítulo de número 11 e no versículo de número 28, Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele diz: vinde a mim todos. Ele não diz: vinde a mim somente os ricos, vinde a mim somente os de estética bem definido, melhor dizendo, ou vinde a mim somente aqueles que têm muito dinheiro, ou vinde a mim somente os políticos, ou vinde a mim somente os policiais. Não, ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se o homossexual se acha cansado, Jesus chama. Se a prostituta se acha cansado, Jesus chama. Se o viciado em droga se acha cansado, ou viciado em qualquer outra coisa se acha cansado, Jesus chama. Ou se o corrupto, seja ele policial, seja ele político, seja ele advogado, seja ele juiz, seja ele o que for, e esteja na prática da corrupção e se acha cansado, Jesus também chama. Então, Jesus, ele veio trazer o Evangelho da inclusão, apontando para o homem
o seu pecado. O homem deixa o pecado e recebe a Jesus. Por isso também Jesus, ele diz em João, livro Evangelho escrito por João, capítulo de número 8, versículo de número 32. Ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36 ele torna a fazer uma afirmação da libertação de qualquer que seja o grupo, através do conhecimento da verdade que é ele, e ele se declara como filho de Deus que traz a libertação. Ele diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho, queridos ouvintes, seja cristão ou não, entenda, é o Evangelho da inclusão. Jesus veio para fazer o que nenhuma religião conseguiu fazer. As religiões, ela exclui certos grupos de pessoas. O Evangelho não. O Evangelho não exclui. O Evangelho modela. Qualquer que seja a pessoa, ou de qualquer que seja o grupo, quer abraçar o Evangelho, agora tem que andar conforme o modelo do Evangelho. Esta é a proposta de Jesus para qualquer que seja o grupo. Observe que o Evangelho é um Evangelho de tamanha inclusão, que na época de Jesus já existia grupos, os quais eram ferrenhos perseguidores de Cristo, mas nem por isso Jesus queria excluí-los. Antes, Jesus queria salvá-los. E os grupos da época de Jesus, que era ferrenho na perseguição ao Evangelho, eram os saduceus, os herodianos, os fariseus, os zelotes e os essênios. Observe como Jesus, ele nunca buscou excluir ninguém e nenhum grupo. Se a pessoa pertence a algum desses grupos citados neste vídeo e ela tem interesse de ser libertada e modelada conforme o Evangelho, Jesus diz para ela, vinde a mim. E se ela vir, Jesus não lança fora. Veja o que aconteceu no Evangelho de João. Um dos participantes desse grupo, em João 3, em João capítulo 3, nós vamos ver um desses grupos da época de Jesus, que na sua maioria se achava melhor do que todos, ou intocável, ou que não podia mudar suas práticas. Um dos membros desse grupo, no capítulo 3 de São João, no versículo de número 1, procura Jesus. Vamos lá para o texto, diz assim, e havia entre os fariseus, que é um dos grupos citados da época de Jesus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos, como pode ser um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar o ventre materno de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessários vos é nascer de novo. Então perceba, queridos ouvintes,
irmãos, alunos da escola bíblica dominical, professores, que Nicodemos pertencia ao grupo dos fariseus. E Nicodemos, como nós já dissemos no princípio, ele se sentiu cansado da sua religiosidade aparente e do grupo que ele pertencia não lhe trazia a satisfação que ele buscava. Então o que é que ele faz? Ele procura Jesus. E Jesus exclui? Não. Jesus ensina o que é que ele deve fazer. Desta mesma forma, qualquer um destes grupos, os quais está sendo citado neste vídeo e que será ensinado em nossa lição nos domingos, e por isso já te convido, queridos, do grupo dos homossexuais, do grupo das prostitutas, do grupo dos viciados em qualquer tipo de drogas, ou do grupo dos corruptos, seja policial, seja político, seja advogado, seja promotor, seja juiz, todos que nós sabemos que sempre há a banda podre de todo e qualquer grupo. Todos que vier ter com Jesus, Jesus lhe abre a porta e nos responde desta forma: na verdade te digo que é necessário vos nascer de novo. Nicodemos era do grupo dos fariseus, religião da época de Jesus, religioso da época de Jesus. E ele, mesmo sendo do grupo dos fariseus, ele procurou saber: que ensino é este que esse homem traz, que traz satisfação para a alma? O que é que eu posso fazer para ter essa satisfação plena? Foi procurar a quem de direito. E quem é de direito? Jesus. Então, queridos, não fique preso em suas próprias convicções, não fique preso em suas próprias razões. Dê liberdade ao Evangelho de Cristo entrar no seu coração e ele te mostrará o que é ser feliz sendo liberto pelo Evangelho. O Evangelho é inclusão, o Evangelho não é exclusão. Se você ver por aí algum cristão evangélico maltratando ou perseguindo qualquer um destes grupos, tenha por certo, este não conhece o Evangelho de Jesus. Jesus nunca mandou nenhum de nós, cristãos evangélicos, perseguir nenhuma pessoa na face da terra. Ninguém. Jesus não mandou perseguir. Antes, Jesus mandou libertar, pregar o Evangelho, mostrar a verdade. E o que nós fazemos é justamente isso. Infelizmente, algumas vezes, ou muitas vezes, as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir alguma coisa que massageie o seu ego, alguma coisa que venha lhe trazer satisfação ao ego. E o Evangelho não é isso. O Evangelho, ele é posto diante do homem para descobrir o seu pecado. E o homem, reconhecendo isso, ele faz como fez Nicodemo. Procura Jesus e se torna uma nova criatura. Como diz na nossa leitura diária, né? A nossa leitura diária, ela diz em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 17, ela diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, seja qualquer um de qualquer grupo, citado ou não citado, se você se encontrar com Cristo e a Ele obedecer, você se tornará uma nova criatura, porque o Evangelho de Jesus é Evangelho da inclusão e não da exclusão. Observe também, queridos, que estes grupos da época de Jesus, apesar de Jesus não discriminá-los e nem excluí-los, eles excluíam as pessoas. E nós podemos observar em alguns
destes grupos, os quais nós citamos, que também eles fazem isso. Apesar de nós, cristãos evangélicos, não os perseguir e nem tampouco os excluir, às vezes, e vou repetir novamente, às vezes eles nos excluem, nos taxando de extremistas, perseguidores, quer Deus para si e o inferno para os outros, ou quer o céu para si e o inferno para os outros, quer Deus para si e o diabo para os outros. Mas nós cristãos, verdadeiramente e autênticos, não somos assim. Nós queremos Deus para nós e Deus também para os outros. Nós queremos o céu para nós e queremos também o céu para os outros. Mas tudo isso tem uma prerrogativa. E qual é? Aceitar a Cristo como Salvador e viver as verdades do Evangelho. Todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos os nossos deslizes, todos nós temos os nossos erros, todos nós temos os nossos defeitos, porém, nós lamentamos tudo isso aos pés do Senhor Jesus Cristo. E Ele, que é fiel e justo, nos perdoa, e a você também, amigos, ouvintes e de qualquer que seja o grupo, também estar querendo te perdoar. Estamos falando diretamente aos grupos e sabemos que esta ferramenta chamada internet é uma ferramenta muito poderosa e muitas pessoas têm acesso, e por isso é que nós estamos tentando ser o mais claro possível. Sim, como nós dissemos, que às vezes os grupos nos chamam de extremistas, mas às vezes quem se torna extremista são eles. Veja o que aconteceu. Veja como é que alguns desses grupos da época de Jesus tratavam as pessoas. Em Lucas, capítulo de número 7, que é a nossa leitura bíblica em classe, a partir do versículo de número 36 ao 50, vai nos contar um certo fato que aconteceu entre dois grupos. Qual eram os grupos? O grupo dos fariseus e o grupo das prostitutas, que era o grupo dos fariseus se achava o grupo dos incluídos, e o grupo das prostitutas eles achavam que era o grupo dos excluídos. E Jesus entra na casa do grupo dos fariseus, que se achava incluído. E estando Jesus na casa do grupo dos fariseus, um certo Simão, que era o fariseu, o dono da casa, chama Jesus para almoçar com ele. E Jesus estava almoçando, de repente vem uma mulher da cidade, que é denominada nessa passagem como mulher pecadora, que também se entende por prostituta. E ela vai, pega um vaso e unge os pés de Jesus, diz assim, eis que uma mulher, versículo 37, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e enxugar-lhe com o cabelo de sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Quando viu isso, o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem sabia quem é esta mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondeu Jesus e disse: Simão, uma coisa tenho para dizer-te. E ele disse: diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar,
perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles amarás mais? E Simão respondeu, disse, tenho por mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Observe que o ato daquela mulher prostituta chamou a atenção do fariseu, que era do grupo que se achava incluído, e esse a julgou. E Jesus, que não exclui ninguém e conhece os pensamentos das pessoas, ele propõe a Simão uma parábola. E Simão, ele ouve a parábola e discerne bem a parábola. Mas Jesus diz para ele, disse, Simão, eu entrei na tua casa, tu não fez nada disso, e essa mulher, aí eu digo com minhas palavras, que você acha que é excluída, que não tem valor, que não tem direito, fez o que você deveria fazer e não fez. Então, queridos ouvintes, alunos, às vezes nós, evangélicos, nós não podemos tratar as pessoas, essas que a sociedade, às vezes, elas, de forma disfarçada, as abraça, mas por trás apedreja. Nós não podemos agir assim. Por isso é que nós, como cristão, como evangélico, como discípulo de Jesus, precisamos entender que todas essas pessoas, elas precisam do alento de Jesus, precisam da libertação de Jesus, precisam conhecer o Evangelho. E Simão disse, eu acredito que quem mais vai amar é quem mais ele perdoa. Então, assim como ele perdoou a mim e eu passei a amá-lo, ele também quer perdoar você, seja prostituta, seja ladrão, seja viciado, seja homossexual, seja lá quem for. Jesus, ele quer te perdoar. E para tanto, ele quer te incluir. E como incluir? Ele diz assim, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, queridos professores, a nossa lição vai estar ensinando a respeito do nosso tratamento, a respeito destes grupos de pessoas. E nós precisamos dar o mesmo tratamento o qual Jesus deu a estes grupos da sua época. No caso de Nicodemos, que era do grupo dos fariseus, procurou Jesus, Jesus tratou bem. No caso da mulher pecadora, que era prostituta, procurou Jesus, Jesus tratou bem. No caso dos soldados, quando foi até João Batista, no livro do Evangelho de São Lucas, que os soldados perguntam, e nós, o que faremos? João Batista diz a eles, não cobreis mais do que o devido, no caso dos publicanos. No caso dos soldados, ele diz, não oprimas ninguém. João Batista diz aos soldados romanos. Então, o Evangelho, ele não exclui nenhuma classe de pessoas. Todos são bem-vindos ao Evangelho. E torno a dizer, porém, precisa se adequar àquilo que ensina o Evangelho de Jesus. Amém, professores? Criemos esta consciência de um evangelho de inclusão. Não é um evangelho de omissão, é um evangelho de inclusão, porque o evangelho omisso é aquele que vê o pecador no seu pecado e não avisa, mas o evangelho de inclusão é aquele que vê o pecador no seu pecado, não lança fora, mas instrui a deixar o pecado através do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém?
até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, e assim nos permitir. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a salvação de Deus alcance a todos os ouvintes que, não sendo cristão, evangélico, ouça esse vídeo. E aqueles que são cristãos, mas tinham uma mente e pensava de outra forma em relação ao Evangelho, que o Evangelho abra também os seus olhos e a sua mente, em nome de Jesus. Amém?